Bom dia, tudo bem? Então, esse vídeo é para contar um pouquinho da minha história, sobre como eu cheguei até aqui, como foi minha caminhada, enfim, um pouquinho sobre mim. Então, primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo aquilo que ele tem feito por mim e por tudo aquilo que ele fez por mim ao longo desses anos, que transformou completamente a minha vida. Queria agradecer a minha esposa, que tanto me apoiou, que tanto me incentivou, que tanto me motivou, até mesmo quando a gente estava lá no baixo, né? Ela, ela sempre me ajudou a me reerguer, a minha família, né? Que estava também junto comigo todo o período, me dando muito amor, muito carinho. Também quero agradecer a minha igreja lá no Brasil, Quadrangular, aos meus pastores, pastor Jair, pastora Patrícia, Lucas. Eles foram essenciais para o meu desenvolvimento cristão dentro da igreja, me ensinando, me motivando também na questão do cristianismo. Então eu quero agradecer a eles, a todos os jovens da igreja também, os meus amigos, né, enfim, todos eles. Eu queria agradecer profundamente porque foi graças a essas amizades que hoje eu pude estar onde eu estou. Também graças a Deus, né? Enfim, eu queria contar mais ou menos como é que foi minha trajetória quando eu me converti praticamente 9, 10 anos atrás. E naquele período eu não sabia o que Deus queria para mim, né? Comecei a frequentar a igreja quadrangular, comecei a me desenvolver como cristão, aprender da palavra de Deus, comecei a buscar a Deus, mas eu era aquele tipo de cristão que ia somente por ir, sabe? Eu ia para a igreja somente para cumprir tabela, porque tinha que ir para a igreja, né? Porque todo cristão tem que estar na igreja. E eu estava na igreja todo domingo, toda quarta-feira, né? Às vezes, né, eu faltava o domingo porque eu queria tomar um lanche, eu e minha esposa, então a gente faltava o culto para ir tomar um lanche. A gente não era tão cristão assim, entendeu? Então aí chegou um certo tempo que a gente acabou assumindo os adolescentes e futuramente os jovens da igreja. A partir do momento que a gente começou a assumir os adolescentes, a nossa vida parece que transformou completamente. Tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer com excelência. E naquele momento a gente pegou esse cargo, né, essa função, e nos entregamos completamente a esse ministério. Fomos nos aperfeiçoando ao longo do tempo e crescemos juntos, aprendemos coisas diferentes, sofremos, rimos. Então foi um tempo maravilhoso que a gente viveu na igreja quadrangular lá no Brasil. Mas eu queria tentar um ponto que foi o que mudou completamente a minha vida, a vida da Jéssica, a vida do grupo onde eu estava, que foi em 2017, lá no início de 2017, que eu fui apresentado a uma forma diferente de adoração, uma forma diferente de busca do Evangelho e uma forma diferente de levar o reino para as pessoas. Eu comecei a estudar sobre evangelismo, eu comecei a não somente estudar, mas colocar em prática literalmente tudo aquilo que eu aprendia no culto. Tudo aquilo que eu aprendia nos meus estudos, na minha leitura bíblica, eu comecei a fazer aquilo. E a partir do momento que eu comecei a fazer aquilo, eu comecei a pedir para Deus, Deus, me leva a um lugar que eu nunca pensei em estar. Me leva a um lugar completamente diferente. E foi aí que começou a minha transformação. Ele começou a me colocar em testes em várias situações. O primeiro teste que ele fez foi: aprenda a orar. Não, a gente não começa uma vida cristã sem antes pedir para ele, falar com ele, estar junto com ele. E nisso eu comecei a todos os dias
ir para a igreja. Depois do meu serviço, saía 5 horas da tarde do meu serviço ficava na frente da igreja. Eu tinha a chave da igreja, então todos os dias, das 5 às 6, quando eu saía do meu serviço, eu ia para a igreja orar, sozinho. Não precisava de plateia. Fiquei algum tempo orando, umas 2 semanas, até que meu amigo, o Jackson, um grande amigo, ele começou a ver que eu estava indo todo dia ali orar 1 hora, e ele entrou nessa comigo também. Então, tava 2 loucos lá berrando aí da igreja, orando lá dentro da igreja durante 1 hora todos os dias, durante a semana. E final de semana eram nossos cultos. Mas eu não me contentei só com essas orações. Eu comecei a orar mais. Todas as quartas-feiras, 1 hora antes do culto, a gente ia para uma salinha, eu e mais um grupo de pessoas doidas por Jesus. A gente ia para uma salinha e lá a gente queimava por Jesus por 1 hora, somente orando em línguas. Então a gente ficava naquilo durante 1 hora, toda quarta-feira. E isso foi tempo, cara. Foi tempo. E Deus foi nos acrescentando coisas que a gente nunca imaginava que a gente ia fazer. Por exemplo, foi dali que veio a ideia do RUG na rua, que a gente fazia os nossos cultos na rua. E isso foi muito legal, né? Essas ideias que Deus foi nos mostrando. Com isso, a gente foi crescendo espiritualmente, amadurecendo em relação à oração, amadurecendo em relação ao cristianismo. E o nosso grupo também amadureceu. Foi quando, em fevereiro de 2017, no carnaval, a gente fez um acampa dentro. A gente se reuniu dentro da igreja, 31 pessoas dentro da igreja. E ali eu senti algo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum, em evento nenhum. Eu não sei explicar, mas Deus, ele se fez tão presente naquele dia que eu não consigo mensurar para vocês. Naquele dia foram 31 pessoas batizadas com o Espírito Santo, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. E a gente chorou muito, a gente orou muito, a gente se abraçou muito. A gente pôde ver que realmente Jesus tem algo completamente diferente para a gente. Não somente a frequência na igreja, mas algo diferente dentro e fora da igreja. Dali por diante, a gente começou a fazer nossos evangelismos nas ruas. Eu comecei indo com um amigo meu, que chama Natan, e foi graças ao incentivo dele, o esforço dele e da família, que eu acabei descobrindo em mim algo que eu jamais imaginei. A forma de abordagem das pessoas, o amor às pessoas, isso eu nunca tinha imaginado que eu sentia dentro de mim, até o ponto de eu começar a fazer para as pessoas. Aí eu descobri que realmente isso estava muito forte dentro de mim. E o Natan e um grupo de pessoas, eles me ensinaram que o evangelho é algo muito simples, sabe? Que a gente não precisa complicar as coisas para mostrar para as pessoas que Deus existe, para mostrar para as pessoas que Deus ainda faz milagres. E ele me levou para a rua sozinho, eu e mais essa equipe. A gente foi para a rua pela primeira vez. Ele simplesmente disse assim: olha, Renan, o evangelho é simples, o Espírito Santo é simples. Então, a única coisa que tu precisa fazer é colocar a mão sobre as pessoas e orar por elas. De uma maneira simples, não inventa coisa, porque o Espírito Santo é que faz, não é tu, não é as tuas palavras que vão fazer. A palavra que vai vir à tua boca vai ser a palavra do Espírito Santo, então deixa ele fazer. Foi aí que eu comecei a orar de uma maneira simples. E eu comecei a ver coisas que eu jamais tinha visto. Milagres acontecendo de uma forma que eu jamais tinha visto. E aquilo me despertou para aquilo que eu sou hoje. Um evangelista, uma pessoa que ora por cura, uma pessoa que é sedenta por Deus a todos os momentos, uma pessoa que busca Deus incessantemente. E dali por diante eu comecei a aprender mais, convidei alguns colegas para irem às ruas comigo, e aquilo foi me motivando cada vez mais a buscar mais, a ver mais, enfim. E dali eu não parei mais.
fui levando cada vez mais pessoas para as ruas, ensinando realmente o que é o Evangelho, porque muitas vezes as pessoas acham que o Evangelho é aquele mar de rosas, só coisas de sentimentos, só chorar na presença de Deus. Não é somente isso. A gente precisa passar por uns apertos, a gente precisa ser testado por Deus para ver realmente que a gente não é nada, sabe? E que Deus é tudo. E Deus fez muito isso comigo. Quando a gente ia para as ruas, a gente era testado diariamente com pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, que vinham nos testar com palavras, com grosserias. E ali sim eu comecei a me aperfeiçoar. Ali sim foi a nossa escola, foi a minha escola. Com isso, depois de um certo tempo, eu comecei a ir pregar em algumas igrejas, só que a minha pregação já não era mais a mesma. A minha pregação era de ensino, era ensinar as pessoas, era não somente ensinar, mas mostrar para as pessoas que o milagre existe, que elas podem fazer, independente de quanto tempo de igrejas elas têm, o milagre está ali e o Espírito Santo está ali forte em cada um. Então, todo final de culto eu mostrava para elas, olha, aquilo que eu fiz durante esse meu percurso, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu chamava as pessoas à frente e oravam por elas e elas podiam ver a cura acontecendo na frente delas, elas sendo ministradas pelo Espírito Santo. E isso fazia com que elas tivessem aquela sensação que eu tive no início. Tivessem aquela impressão que, nossa, uau, Cristo está aqui, o milagre existe, o milagre ainda está presente nas igrejas, o milagre está presente nas nossas vidas. E dali por diante eu não parei mais. Foi aí que Deus deu a oportunidade de a gente vir para o exterior. Me enviou primeiro para a Itália, fiquei na Itália por 61 dias sem a minha esposa. E lá foi um dos maiores testes que eu já tive na minha vida. Então quando eu fui para a Itália, eu não sabia como eu ia fazer para pregar o Evangelho, eu não sabia como eu ia orar pelas pessoas, porque eu também não sabia o idioma. Mas mesmo assim, Deus me guiou para lá. E eu fui para uma região bem complicada. E lá na Itália eu pude ter o contato com uma cultura completamente diferente da do Brasil. E lá eu vi que realmente as coisas são bem diferentes. A forma de abordagem, a forma que a gente ora pelas pessoas, enfim. Mas eu não deixei o meu medo impossibilitar que o reino de Deus pudesse acontecer. E ali eu orei por pessoas sem saber o idioma, orei por pessoas e as pessoas foram curadas. Ali, na Itália, sem falar o idioma, eu lutei contra o meu medo, lutei contra a cultura local, porque simplesmente eu queria anunciar o reino de qualquer forma. E ali eu pude ver milagres, as pessoas que estavam daquela igreja que nunca tinha visto um milagre assim, daquela forma acontecer, eles puderam ver. Enfim, foi um aprendizado bem grande ali naquele momento na Itália, né? E dali eu vim para Portugal, né? Vim para Portugal, onde eu estou agora. E aqui eu estou conhecendo a cultura local, né? Já orei por pessoas aqui também, já orei por cura, já tive palavras de revelação, mas nunca deixei de buscar a Deus. De hipótese nenhuma, nem lá na Itália e nem aqui em Portugal. Todo esse período que eu estava viajando, eu nunca deixei de aprender, nunca deixei de buscar a Deus e nunca deixei de pensar naquilo que Deus estava fazendo por mim e também agradecendo a Deus por causa disso, né? Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. E Deus ainda tem muita coisa para me mostrar aqui nessa terra. E é isso, né? Hoje eu estou aqui. A partir desse momento eu vou publicar no meu Instagram e no meu YouTube alguns testemunhos ao longo da minha vida, né? Para também ter registrado para mim no futuro, né? O quanto Deus me abençoou e o quanto Deus fez por mim ao longo desse tempo. Também para mim
nunca esquecer da onde Deus me tirou e da onde Deus está me levando e da onde eu cheguei por causa de Deus. E é isso, tá? Se você quiser me acompanhar, só me seguir aqui no Instagram. E é isso. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela família que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus amigos. Obrigado, Deus, por me mostrar que o Senhor existe e por me dar essa oportunidade de pregar o Evangelho. Obrigado, Deus, por ter me escolhido para essa missão. E obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda faz por mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém.